Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Semana de Sul-Americana 2022, terceira rodada. Sul-Americana com jeitão de Libertadores. O problema é que só passa um para as oitavas de final. Então o bicho é mais complicado. Se passassem dois, mais um, o couro come. E tem brasileiros muito bem na fita. E outros com alguns problemas, mas que pode ser resolvido nesta rodada. Essa terceira rodada pode ajudar muitos brasileiros e pode colocar muitos brasileiros com uma mão já na vaga para as oitavas de final. E o canal Resenha com Magalhães vem fazer aquela análise pré-rodada dos jogos dos brasileiros nesta Sul-Americana. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, que tem o seu time na Sul-Americana, ou não tem o time na Sul-Americana, ou está secando alguém que está na Sul-Americana, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul, beleza? Então vamos lá, galera, para a gente falar sobre os jogos dos brasileiros. Teremos jogos pela Sul-Americana na terça, na quarta e na quinta-feira. Na terça-feira temos três brasileiros jogando na terça-feira. Na quarta-feira temos dois na quarta-feira. E na quinta-feira nós temos dois também. Então, 2 na quinta, 2 na quarta e 3 na terça-feira. Então vamos lá para a gente colocar logo aqui a classificação. Ver aqui logo a classificação. No grupo A não tem brasileiros. Então, a gente não tem o que falar. No grupo B, a gente tem o Cuiabá. O Cuiabá está na segunda colocação atrás do Racing. Complicado que o time do Racing é um time que está na Sul-Americana, mas com capacidade para fazer um grande Libertadores. Vai ser complicado para o Cuiabá, mas está ali na segunda colocação o Cuiabá. No grupo C nós temos o Santos, que está na segunda colocação, um ponto a menos que o União La Calheira. Santos vem melhorando o seu futebol, o tanto que o Santos é o líder do Campeonato Brasileiro. Ninguém levava fé, mas o Santos é o líder do Campeonato Brasileiro. Está na segunda colocação. Essa rodada pode fazer o Santos dar um bom salto. No grupo D temos o São Paulo, que é o líder com 6 pontos. E dependendo do que aconteça, o São Paulo pode colocar a mão na vaga para as oitavas de final. Temos no grupo E o Internacional, que está na terceira colocação com 2 pontos. Essa rodada o Internacional tem que fazer um bom resultado. Senão pode vir indo por ralo a sua classificação. Grupo F temos o Atlético Goianiense, que está na primeira colocação com 6 pontos. O Atlético Goianiense também pode, dependendo do que aconteça, ficar muito próximo de colocar a mão nas oitavas de final. Grupo G tem o Ceará, que é o líder do campeonato do seu grupo com 6 pontos. E também pode, já nessa terceira rodada, deixar muito bem encaminhado a sua classificação. E o grupo H, fechando, tem o Fluminense, que está com 3 pontos na terceira colocação,
mas os dois primeiros estão com 4 pontos. A diferença é de 1 ponto, então esse grupo está tudo muito misturado. Não vai ser nessa rodada que alguém pode, tô com a mão na vaga. Não, esse grupo provavelmente só vai se decidir realmente na última rodada. Beleza? Então vamos lá agora para os jogos dos brasileiros. Quem abre é o Ceará. O Ceará joga fora de casa contra o General Cavalheiro. General Cavalheiro, que é o último colocado do grupo, tem apenas 1 ponto. Ou seja, a princípio, o adversário mais fraco para o Ceará. O Cavalheiro, no Campeonato Paraguaio, é o 10º colocado. Nos últimos 5 jogos, só ganhou 1, perdeu 2 e empatou também 2. Então, cara, é um jogo o Ceará fazer mais 3 pontos. Mesmo sendo fora de casa, eu levo fé no Ceará. O Ceará está descansado, não jogou esse final de semana pelo Campeonato Brasileiro, pôde se preparar mental e fisicamente para esse jogo. Então, irmão, levo fé no Ceará. Para mim, dá para o Ceará trazer os 3 pontos e colocar uma mão na classificação para as oitavas de final. Ainda na terça-feira, só que às 9h30 da noite, o Internacional enfrenta o Independiente de Medellín. Independiente de Medellín, que é o líder do seu grupo com 4 pontos. Independiente de Medellín, que no campeonato colombiano, deixa eu dar uma olhada aqui. O campeonato colombiano está na 4ª colocação. Os últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 3, ou seja, vem aí de uma sequência sem derrota. E o Internacional vem capengando, meio barro, meio tijolo, trocou o treinador, agora o Mano Menezes, já estreou ganhando do Fluminense aqui no Maracanã. De repente o Internacional dá uma oxigenada com o Mano. Mas é um jogo difícil, irmão. É um jogo difícil quando Independente de Medellín. Lá é complicado. Não vejo o Internacional como favorito, não. Para mim, o time colombiano é o favorito. Para mim, o time colombiano é o favorito. O Internacional precisa ganhar. Precisa ganhar. Mas o empate fora de casa não é de todo mal para o Internacional, não. Porque ele vai continuar a 2 pontos do Independente e ainda tem um jogo de volta. Ele pode tirar essa vantagem. Então, irmão, o empate para o Internacional não é dos piores resultados. Também na terça-feira, no dia 26, o Fluminense joga em casa contra o União Santa Fé. Fluminense que parece que os jogadores escolhem alguns jogos para dar vida. E os outros eles deixam a culhão. Bem complicado. O Fluminense está na 3ª colocação do Grupo H, com 3 pontos, mas o União Santa Fé e o Júnior Barranquilla tem 4 pontos, então o Fluminense está com confronto direto com o União Santa Fé. União Santa Fé que não faz um campeonato argentino assim dos melhores, está aqui na 9ª colocação. Então, é um jogo onde o Fluminense tem totais chances de fazer 3 pontos, principalmente que joga em casa, a torcida tem que apoiar. Então, Fluminense e União Santa Fé, eu aposto numa grande vitória do Fluminense sobre o time argentino. Aí na quarta-feira temos o Cuiabá jogando em casa contra o River Plate. Mas é o River Plate do Uruguai. É o River Plate do Uruguai. O grupo do Cuiabá é complicado porque tem um Racing, né? Tem um Racing. O River Plate do Uruguai tem 2 derrotas. 2 derrotas.
Então o Cuiabá vai para esse jogo aí, principalmente está jogando em casa, com a grande oportunidade de vencer a partida. E quem sabe sonhar com a zebrinha aí de Melgar e Racing. Tudo pode acontecer, né? Melgar pode criar um problema aí pro Racing, quem sabe não ganha. Cuiabá encosta e fica com os mesmos 6 pontos do Racing. Então, Cuiabá joga com o River do Uruguai. Para mim, Cuiabá é o favorito. Ainda na quarta-feira temos o Atlético Goianiense, o Dragão, jogando fora de casa contra o Antofagasta. Antofagasta, que, amigo, é o último colocado do grupo F, aonde está o Atlético Goianiense, e é o líder, ou seja, pega a princípio o time mais fraco, o Atlético Goianiense, e o Antofagasta, no campeonato chileno, o Antofagasta é o último colocado. Então, irmão, é o jogo para o Atlético Goianiense fazer mais 3 pontos e colocar uma mão já na classificação para as oitavas de final. Porque o Atlético Goianiense ganhando, ele vai a 9 pontos. Não é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele vai a 9 pontos. Torce aí para dar um empate entre Defesa e Justiça e LDU, ou vai ficar a diferença de 5 pontos, faltando 3 jogos. O Atlético Goianiense, se ganhar e der essa sorte de ter um empate aí no outro jogo do grupo, o Atlético Goianiense fica com a mão nas oitavas de final. Aí vamos para quinta-feira. Quinta-feira temos Jorge Wilstermann em São Paulo. O São Paulo vai lá para a altura, para 2.000 e poucos metros. Acho que 2.600 ou 2.800 metros. A altura sempre atrapalha, mas tem um local mais alto, tipo La Paz, 3.000 e poucos metros de altitude acima do nível do mar. Atrapalha, a altitude é lógico que atrapalha, mas os times que jogam lá no estádio onde vai ser o jogo sentem um pouco menos. O São Paulo vem fazendo uma grande campanha na Sul-Americana. Eu coloco São Paulo, e vou repetir, como um dos favoritos até ganhar a Sul-Americana. Pego o Jorge Wilstermann, que está com 1 ponto. É um jogo difícil, cara. É um jogo difícil, mas não é impossível para o São Paulo, não. Eu aposto no São Paulo. Até porque, se você pegar aqui, ó, o Jorge Wilstermann. Cadê o Jorge Wilstermann? Primeira rodada. O Jorge Wilstermann jogou fora de casa e empatou com o Everton. Fora de casa em 1-1. Na segunda rodada, o Jorge Wilstermann perdeu de 2-0 ao Ayacucho. Então, irmão, não é nada de outro mundo ganhar do Jorge Wilstermann lá na casa deles. Então, aposto no São Paulo fazendo aí 3 pontos, mesmo fora de casa, na altitude, em cima do Jorge Wilstermann. Ainda na quinta-feira, né? Lógico, e termina na quinta-feira, temos o Santos jogando fora de casa contra o União La Calheira. Santos e União La Calheira. União La Calheira que, deixa eu pegar aqui, é o líder do grupo C com 4 pontos, tem uma vitória e um empate, e o Santos é o segundo colocado com 3 pontos. O Santos vem em ascensão, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, fez um bom jogo contra o América Mineiro, ganhou de 3-0, está empolgado. E o nosso grande União La Calheira, no campeonato chileno, está na zona de rebaixamento. No campeonato chileno, os últimos 5 jogos ele empatou 3 e perdeu 2. Ou seja, ele está até fazendo um bom jogo, uma boa Sul-Americana, mas, parceiro, está na zona de rebaixamento do campeonato chileno. Então, parceiro, não desmerecendo, mas apenas fazendo uma análise, para mim, o Santos vence lá no Chile, União La Calheira. Aposto no Santos. Independente de toda a dificuldade que tenha,
mas eu aposto no Santos contra a União La Calera lá no Chile. Então, amigos, essa foi minha análise. Espero realmente que todos os brasileiros vençam. Todos encaminham muito bem a sua classificação para as oitavas de final. Aqueles que estão meio enrolados, que desenrolem. E que tenhamos o máximo possível de brasileiros na próxima fase. Levo fé em todos os brasileiros nesta rodada. Vamos vencer, se Deus quiser. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui.